casado já há 1 ano e 3 meses, estou com a minha esposa, vai fazer 6 anos. Agora a gente teve um namoro cristão, não fizemos sexo antes do casamento. Olha, cara, isso é... Já para abrir, já para rasgar. Nossa história foi muito bonita, muito linda. Legal, eu tenho orgulho de contar, orgulho de falar. É algo assim que eu tenho... eu agradeço muito a Deus, porque foi um cumprimento de uma promessa na minha vida, na vida da minha esposa. E eu fico muito feliz quando as pessoas perguntam, qual é a tua história, qual que é a sua história? Então eu tenho alegria de contar, porque foi numa fase assim, na minha adolescência, eu tive que crescer espiritualmente muito cedo. E na minha adolescência ali, eu fui líder de uma banda de adolescentes. Então eu era adolescente e eu liderava adolescentes. Então desde cedo eu fui batizado com o Espírito Santo, com 9 anos de idade, eu cresci num ambiente evangélico, numa igreja evangélica, nasci, cresci na igreja. Então, vivi minha vida inteira dentro da igreja. E aí eu tive que crescer espiritualmente, criar uma maturidade espiritual muito cedo. E aí teve uma fase na minha adolescência, na qual eu estava passando da adolescência para a juventude. Fase boa, hein? A fase boa. Só que eu era diferente. Por exemplo, eu estava nos cultos de adolescente, eu já não conseguia mais ficar nos cultos adolescentes, porque minha cabeça já estava mais para frente. Então já estava vendo a juventude, já estava querendo ir para a juventude. E aí, um dia na porta da igreja, eu estava esperando ali o culto acabar, daqui a um pouco veio uma menina ao meu encontro, e aí eu comecei a conversar com ela a respeito do que eu estava passando. E aí era exatamente o que ela estava passando. Ela criou essa maturidade espiritual muito cedo também. Veio também de uma casa onde ela cresceu no meio evangélico, cresceu na igreja. Então nossas histórias são bem parecidas. E a gente viveu no mesmo ambiente sem se encontrar. Então a gente às vezes se cruzava ali, trocava um oi e tudo, mas não tivemos contato. E porque no momento certo, Deus aproxima as pessoas. E eu entendo hoje, no meu casamento, se eu tivesse tido um namoro com a minha esposa antes do namoro que eu tive, antes do tempo, eu tenho certeza absoluta que hoje eu não estaria casado, porque eu era mais imaturo e tudo mais. Então às vezes a gente não entende o tempo, né? A forma de Deus trabalhar. Bom, a gente podia já estar hoje com praticamente, eu com 23 anos, tá com 10 anos com a minha esposa. Sim. Só que Deus sabe a forma que Ele vai lidar com as coisas, né? Com certeza. E aí eu encontrei minha esposa na porta da igreja, ela era só minha amiga, a gente começou a conversar e tudo mais. Amiga, sei. Não. E olha que incrível, esse foi a diferença. Essa foi o ponto-chave. A gente não trocou frases, não trocou ideia de uma forma buscando segundas intenções. A gente estava trocando as experiências com Deus, trocando nossas experiências a ponto de a gente ir num culto, e aí era um culto chamado Fornalha, então a gente fazia uma fogueira e ficava em volta da fogueira só manto. E aí a gente começou a orar, e aí Deus me deu uma visão, uma revelação através da fogueira. E eu comecei a falar, e estava eu e ela sentados, a gente conversando, e eu comecei a falar o que Deus estava me falando. E aí ela começou a completar o que eu estava falando. Deus entregou a mesma visão para nós dois ao mesmo tempo. Então o que eu falava... arrepia esse aí. E ela começou a completar o que eu estava falando. E as duas... o que Deus tinha me revelado, Deus revelou para ela a mesma coisa. Daí ali eu já falei, cara, essa menina é diferente.